E fala aí pessoal, trazendo pra vocês mais um vídeo aí no canal, voltando aí com o Zenchu episódio 12, finalizando aí a história desse anime. E a grande pergunta que a gente tinha era a seguinte: pô, vai ter um final feliz ou não vai, né? Porque os últimos acontecimentos aí você ficava, caramba, não tem como, cara, tá dando tudo errado. E sim, a gente teve um final feliz, cara, que bom. Eu particularmente gostei muito do encerramento que eles entregaram. Toda essa reta final foi muito boa. E olha, cara, vou te falar um negócio. Que reta final desesperadora, cara. Porque, tipo, até os últimos minutos do último episódio, você não sabia o que ia acontecer, né? Durante um bom tempo ali, aliás, eu tava pensando que realmente tava tudo condenado mesmo, que não tinha esperança para aquele mundo, né? Que a Natsuko ela ia voltar pro mundo dela, mas o mundo ali do Luke e dos outros, realmente ele estaria condenado, né? Ia acabar, né? Mas aí no final aconteceu tudo que aconteceu ali, né? Bom, vamos falar sobre isso. E outro aspecto pra gente mencionar também, cara, dessa reta final, é a animação desse último episódio aqui, cara. Tava top demais, cara. Toda aquela sequência final aqui com o Luke, nossa, impressionante, muito lindo, cara. A forma como eles fizeram ali, né? Até porque tava a Natsuko animando ali também as páginas. Então era quase como se a própria Natsuko estivesse fazendo, né, o episódio. Então achei bem da hora essa ideia que eles tiveram, né? Fora que a trilha sonora estava muito boa, a direção acertou muito, né? Principalmente aí no clima dessa reta final, porque, cara, era assustador. Era um clima mesmo de fim de mundo, cara. E o anime, no geral, foi muito bom, cara. Eu acho que ele acertou principalmente em equilibrar muito bem tanto a parte cômica quanto a parte dramática. Então, olha, baita acerto aí do mapa. Anime vale muito a pena. Muito bom, cara. Muito bom mesmo. Adorei esse Zenshu. Então, dito tudo isso aí. Ah, é, já ia me esquecendo. Só nesse último episódio, cara, que eu descobri que a palavra Zenshu é basicamente algo como consertar tudo. Né? Então fez total sentido o título do episódio. Então bora lá. Agora sim, vamos lá falar de tudo que rolou nessa reta final, né? Porque a gente começa, né, logo após aquele meu último vídeo, né? Onde teve o ataque dos Voids da cidade, né? Onde o KD acabou se sacrificando para poder salvar todo mundo, né? E a partir daí a gente começa a ver as consequências desse último ataque. Porque não foi só a perda do KJ. A própria cidade em si, ela tá arrasada, ela foi bem destruída. As pessoas elas estão desesperadas, estão com fome, com sede. Muita gente morreu, né? E aí a gente vê também os próprios personagens, né? O grupo principal dos heróis. Porque a Natsuko, ela tá ali completamente devastada também, né? Ela tá triste pra caramba ali, se culpando por tudo, né? Porque ela acha que se ela não tivesse contado pro KJ, né, a história original do filme, talvez ele não tivesse se sacrificado, né? Porque quando ele fez aquilo, né, ele desejou que a Natsuko ela conseguisse trazer um final feliz pra todo mundo, né? Mas ela já acha que não é mais capaz disso, né? Principalmente depois do que a profeta fala para ela, né? Porque ela diz que não importa o que se faça, aquele mundo ele já está condenado, né? E aí ela fala, pô, mas e a história lá de que os 9 soldados vão salvar o mundo, né? Os 9 heróis no caso, né? E ela diz que é tudo uma farsa, aquilo ali, que a história dos heróis é simplesmente para dar um pouco de esperança para as pessoas, né? Mas que a destruição do mundo ela vai vir de um jeito ou de outro, né? São as mesmas palavras que a diretora fala, né? Lá, a diretora Pássaro, né? Enquanto isso, a gente vê o Luke, por exemplo, né? Ele está fazendo de tudo para ajudar as pessoas, né? Ele está oferecendo a própria comida dele também, né? Então ele não está se alimentando direito, não está dormindo, ele também está num estado assim bem terrível, vamos dizer assim, né? E aí quem tenta ajudar ele é o Uni, né? E o Justice, porque eles percebem, cara, a única pessoa que pode salvar ele desse buraco que ele tá é a Natsuko, né? Porque foi ela que mudou o Luke, né? Ao longo aí dos episódios, né? Dessa história. E as coisas pioram ainda mais, porque a população começa a culpar a Natsuko, né? Porque eles olham assim e falam, pô, aqueles últimos Voids que atacaram a gente parecem muito com os desenhos que ela fazia, né? Então eles pensam, pô, deve ser um Void disfarçado, que não sei o quê. Eles começam a atacar a Natsuko, né? Começam uma busca para acabar com ela. E do outro lado a gente tem aquele culto lá do Void, né? Que acham que a Natsuko é uma salvadora, né? Que ela é o grande Void, que vai trazer aquele Void supremo e vai libertar todo mundo, né? Vai trazer a destruição total, que seria a salvação na visão deles ali. Então meio que começa uma guerra civil entre esses dois lados. Então a cidade começa a ser mais destruída ainda. E são as próprias pessoas que estão fazendo isso, né? Ou seja, é aquele clima de fim de mundo mesmo, né? E aí,
piora mais um pouco, né? Cara, essa reta final é só ladeira abaixo, cara. Essas coisas só vão piorando e piorando e piorando, né? Porque os Voids voltam e começam a atacar a cidade de novo. Só que agora eles estão numa nova forma. Lembra que quando a Natsuko tava lutando lá contra aqueles últimos Voids, né? Ela fez um desenho lá, só que ela não conseguiu terminar, ela meio que rasgou e jogou fora. Então, aquilo ali tomou forma, né? Meio que um Void todo rabiscado, assim, bizarro, assustador, né? E ele invade a cidade ele, como se fosse um exército mesmo ali, começa a matar um monte de gente, vai destruindo tudo, né? E a Natsuko no meio daquilo tudo ali tentando escapar. Aí o Luke, né, junto do Unio chegam para ajudar, eles conseguem defender ela por um tempo, né? Só que aí acontece uma confusão ali, a Natsuko tenta salvar algumas pessoas, né? E aí ela e o Unio são devorados por um Void, são engolidos por ele, e a população acaba com aquele Void ali, começa a atacar ele e mata aquele Void, né? E eles pensam, pô, salvamos o mundo, acabou com a Natsuko e tal, né? E aí, cara, quando o Luke ele vê essa situação, ele entra assim num modo de desespero dele, cara, porque ele perde totalmente todas as esperanças na humanidade. Né? Primeiro porque ele perdeu a Natsuko e o Unio, e segundo porque os Voids não pararam, eles continuaram vindo, começam a matar mais e mais gente. Chegou um momento, cara, que o próprio Luke, ele se voltou contra a população, ele ia atacar todo mundo ali, né? E olha, se a Memion ela não aparece para evitar isso, eu acho que o Luke ele teria sim atacado as pessoas, cara. Pra você ver o nível que ele tava ali, ele tava em total desespero. Tanto que depois tem uma cena ali dele socando o chão ali, gritando assim, cara, cena pesadíssima, porque o estado mental que o Luke tá ali, cara, é de dar pena, cara, de dar pena, né? Então a Memion ela tem que lutar sozinha ali para proteger as pessoas, porque o Luke ele tá completamente largado já, né? Ele já nem sabe mais para onde ele vai, o que ele faz mais. Então tá andando ali perdido pela cidade, né? Pensando que, ah não, a Natsuko ela vai voltar, a Uri vai voltar no outro dia, que não sei o que e tal. Então você fica ali, caraca, mano, olha isso, cara, olha os heróis como que eles estão agora, né? Só sobrou basicamente ali a Memion e o Justin, né? Estão tentando proteger as pessoas. Mas aí a gente sai um pouco dessa parte, né? E volta para Natsuko, né? Porque ela tá meio que num vazio, né? Ela e o Unio, né? Estão dentro lá do Void, né? Que é literalmente um limbo. É nada. Como se fosse um espaço onde não existe nada. E a Natsuko ela começa a encarar a própria consciência dela, né? Como se ela estivesse alucinando ali, né? Dentro da própria mente. E lá ela vê um monte de pessoas, né? Que são as pessoas do mundo real, né? Com quem ela trabalhava e tal, né? Como se fossem ela mesma, né? Ou seja, como se ela estivesse vendo ela agindo, só que pela perspectiva das outras pessoas, né? E aqui ela entende, né? Como que ela tratava os outros, né? Então é como se fosse uma autorreflexão que ela estivesse fazendo. Achei muito da hora essa parte aqui. E além disso, a gente vê que a Natsuko, ela tinha muito medo. Ela tinha um medo do fracasso. E assim, não é por causa de orgulho ou alguma coisa do tipo, e sim pela pressão que ela sentia. Porque ela imaginava da seguinte forma: poxa, se o meu próximo projeto, sei lá, um anime ou um filme, falhar e tal, fracassar, né, o estúdio pode ir à falência. Pô, e todas aquelas pessoas que trabalham comigo, todas elas vão perder seus empregos por minha causa, né? Então por isso que ela sempre absorvia todo o trabalho para si, né? Porque ela achava que era uma responsabilidade só dela e nunca trabalhava em grupo, né? Então bem interessante ver esse outro lado dela. E a gente chega num ponto, a gente vê ela sozinha, numa sala de aula ali, né? Remetendo ao passado dela, e só ela numa carteira ali, e ela pensando em desistir, né? Entre aspas aí, né? Porque ela queria descansar, né? Ela não estava mais aguentando aquela pressão. E aí o Unio aparece, né, para poder salvar ela, né? Porque ele lembra ela de algo que ela já tinha esquecido, que é o amor por desenhar, né? O amor pelo desenho que levou ela até onde ela tá. E claro, né, o amor também ao Luke. Aí a gente troca de cenário, né? A gente vai meio que para uma sala de cinema onde a Natsuko ela praticamente assiste ali a vida dela, né? Ela desde criança até chegar ao ponto, né, de ter se tornado ali uma diretora de animes, né? E mostra como que o filme, né, o Tales of Paris, foi importante na vida dela, né? E o próprio Luke também, né? Já que ela é completamente apaixonada por ele. E cara, todo esse momento aqui foi muito emocionante, cara. E aqui a gente finalmente entende, né, da onde que era aquela voz, né, que ficava falando para ela: você tem que desenhar, você tem que desenhar. Cara, era a criança interior dela. Pô, eu achei isso aqui genial, cara. Baita de uma sacada aqui, muito inteligente, né? Pô, muito bom, cara. Todo esse segmento aqui do background da Natsuko foi muito bem construído, cara. E muito emocionante também, né? E agora ela e o Unio estão prontos para voltar, né? Recuperaram aí as forças e as esperanças também. Mas, enquanto isso, a gente vê que o Luke, ele tá completamente perdido já e destrói o último Soul Filter, né? Porque ele culpou aquilo ali por tudo, né? Fala, pô, a culpa disso aqui, que todo mundo morreu, que meus amigos morreram, que a Natsuko morreu, né? Então,
não aguento mais, vou destruir isso aqui, acabar com tudo de uma vez. Ele meio que desistiu, ele largou tudo de mão, né? E aí a profecia se cumpre e o Luke se transforma, né, no Void Supremo. Cara, toda essa cena aqui de transformação dele ficou top demais, ficou muito bem feita, né? O visual também da criatura ali muito brava, é tipo um chefão final de RPG, né? E ele dá início à destruição do mundo. E põe destruição nisso, cara, porque foi um verdadeiro massacre. Ele tem tipo umas asas gigantescas assim, que sai um monte de espadas que começam a destruir tudo, cara. E ele meio que começa a inundar o mundo ali com uma água que quando toca na pessoa, meio que apaga a pessoa da existência, né? Como se a pessoa se desfizesse inteira. Então, cara, tá praticamente acabando com o mundo inteiro, cara. É terrível mesmo o negócio, né? E aí a Memion, ela encontra, né, o Void que devorou lá a Union, né, e a Natsuko, e consegue resgatar os dois de lá, né? Então agora eles têm que fazer alguma coisa para impedir o Luke. E agora eles são a última esperança, né? Então a Natsuko ela começa a desenhar, né? E desenha o Luke, né? Só que agora tem um ponto diferencial, porque ela não pode parar de desenhar um segundo, né? Porque ela mesma tá fazendo a animação dos golpes, fazendo a animação dele desviando, né? E quando ele ia para cima do Void Supremo, né? Ele era destruído, então ela tinha que refazer o desenho e ele era destruído de novo. Tal. Era um trabalho infinito, né? Não pode parar até que o monstrão lá seja destruído, né? Enquanto isso a gente via a Memel, né, e o Unio protegendo ela, né, tentando atacar ele, né, destruindo aquelas espadas e fazendo o escudo para proteger, né? Só que no mundo ali, as outras pessoas estavam sendo completamente destruídas, não tá sobrando quase ninguém, cara. E aí vem a cena do Just, porque ele se sacrificou para salvar as crianças lá do orfanato, né? Ele entra na frente de uma daquelas espadas, né? Salvando elas e desaparecendo. E depois disso a gente vê a Destiny, ela abraçada ali com as crianças, né? E falando, fechem os olhos, né? Vamos dormir agora, porque quando a gente acordar, amanhã vai estar tudo melhor. Vai estar tudo de volta ao normal, então a gente vai poder brincar com o Just de novo e tal. Cara, essa cena aqui foi de quebrar, né? E eles aí desaparecem também. Pô, aqui não teve como, cara. Aqui derrama uma lagriminha ali e tal, porque foi muito emocionante esse momento, né? Porque o clima contribui com isso, cara. É um negócio assim desesperador mesmo, de você não ter mais esperança com nada. E agora só sobraram 3 pessoas: a Memel, o Unio e a Natsuko ali desenhando sem parar. E também já não dura muito, né? Porque em seguida a Memel e o Unio também são destruídos. E aí vem aquela enchente, né, destruidora e engole a Natsuko, né? Só que mesmo assim ela não para ainda, né? Ela tá num lugar tipo um limbo de novo, né? Tudo escuro ali, sem nenhum pingo de luz, né? E ela fala, pô, consigo desenhar o Luke aqui mesmo de olhos fechados, né? Ela já conhece ele ali, então não para mesmo assim, né? E aí vem o KJ, cara, trazer a última luz de esperança ali pra ela, né? Ficar só com aquele farolzinho dele ali ligado ali, né? Dando uma luz pra Natsuko continuar e tal. Então ela não para ali, tá desenhando sem parar ali de novo. E aí ela faz o último look, né? E agora sim, não tem mais jeito, né? Porque ela mesma agora já começa a desaparecer também. Então é o último ataque. Ou dá certo, ou é fim de tudo, né? E antes que ele dê o último golpe, né? Ela fala que eu te amo pro Luke, né? E aí ele parte pro último ataque. Também foi lindo demais, cara. Esse ataque tava muito bem feito. Capricharam muito na animação disso aqui. E aí ele consegue, né? Ele destrói o Void Supremo, né? Então vitória, né? Pô, mas e aí? O que acontece agora? A gente vê o Luke, o original agora, né? O verdadeiro, voltando ao normal, né? Ele saiu da forma de Void, né? E a Natsuko ali, né? Ela voltou também ao normal, né? Ela segura ele ali. Rola até um climinha aqui entre os dois e tal. Parece que eles vão se beijar. Só que aí aparece aquele cristal. O Soul Future é restaurado. Com isso, todos os outros Soul Futures também são restaurados. E aí o mundo renasce, né? Ele volta a ser o que era antes, né? Todo bonito e tal, né? Com todas as coisas vivas de novo, né? As pessoas também voltaram, né, ao normal, completamente inteiras, né? A gente vê até que o Just, né, ele recuperou as asas dele agora, né? E os 9 heróis também voltaram. E cara, com isso a gente teve aquele final perfeito que a gente estava tanto querendo, né? Pedindo tanto por isso, né? Voltou tudo perfeito e tal, feliz, tá tudo bem, né? Eu falei, caraca, da hora, mano. Eu gostei de ter esse final feliz aqui, né? Só que tem um último detalhe ainda, né? Que é a Natsuko, né? Porque ela está começando a desaparecer, né? Ela vai voltar pro mundo dela, né? Então a gente tem aqui a despedida dela com o Luke, né? Um falando pro outro que ama ele e tal, né? Pô, os dois se amam pra caramba, né? E agora o Luke fala que, pô, da próxima vez eu que vou até o reino da realidade, né? E aí
a gente encerra essa parte, né? E tem um time skip. E quando a gente volta já é no mundo real, né? Já passou de alguns meses e tal, né? Aquele filme da Natsuko, né? Do Primeiro Amor foi lançado já e foi um baita de um sucesso, né? Porque ela entendeu, ela compreendeu agora o sentimento, né? Então ela sabia como fazer o filme, né? Ela aprendeu a trabalhar em grupo, né? Que foi a grande jornada do anime para ter essa transformação ali da Natsuko, né? Essa evolução, esse amadurecimento dela, né? Então ela já está pensando até no próximo projeto, né? E todas as pessoas ali que trabalham com ela, né? Estão ansiosos para trabalhar com ela novamente, né? Então terminou tudo bem, aí a gente vê a Natsuko ela indo embora, né? E aí na saída, cara, a gente vê um grupo lá, né? Do Tales of Paris, né? A gente vê o Luke, a Memel e o Unio, né? Passando ali na rua e tal, né? Aí a Natsuko vira assim rapidamente, né? Ela fala, hã? Só que aí o anime acaba. E detalhe, ela tá com aquele chifrezinho do Unio ainda, né? De prendedor de cabelo, né? Ela manteve aquilo ali, né? E teve o brilho mágico, ou seja, não foi uma ilusão, né? São eles mesmo. Só que acabou o anime. Eu falei, meu Deus, cara, podia ter mais, sei lá, 10 segundos, cara, só pra mostrar eles correndo em direção um ao outro, né? Só isso, vou terminar com um abraço ali do Luke com a Natsuko. Podia ser assim, né? Mas ok, né? Foi um bom final aí de qualquer jeito, né? E é isso aí, pessoal. Vou ficando por aqui. Mais uma vez, eu agradeço o seu tempo, sua paciência. Deixa o like aí se você gostou. Se inscreve no canal. Tem muito vídeo bacana pra você. Comenta aí também o que você achou do episódio, né, do anime em si. Comenta aí, compartilha o vídeo com mais pessoas. Isso é muito importante, ajuda muito o canal. E apresenta, né, o canal pros seus amigos, pros seus parentes, pros seus inimigos, pra quem você quiser. E é isso aí, vou ficando por aqui. Até a próxima.